Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar, então vai ser um vídeo mais introdutório, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre o recurso de bookmarks no Power BI. Se você utiliza o Power BI em português, o nome desse recurso vai ser indicadores. Então a gente vai discutir um pouquinho quais são os benefícios de utilizar esse recurso, como é que a gente pode configurar os nossos relatórios para utilizar o Bookmarks. E aí a gente vai, num próximo vídeo, falar um pouco mais sobre outras vantagens que eventualmente a gente tem ao utilizar esse recurso. Esse vídeo de hoje eu estou gravando e eu estou usando como referência para ele, ou como inspiração, um vídeo que foi gravado pelo meu amigo Fernando Garcia, lá do canal Planilheiros. Eu vou deixar aqui a descrição, na descrição, na verdade, eu vou deixar o link para o vídeo do Fernando, porque é um vídeo muito interessante. Lá ele explica conceitualmente o bookmarks, ele fala bem do princípio. Então, se você quer conhecer com um nível maior de detalhes, né, com maior riqueza de detalhes, recomendo que você dê uma olhada também no vídeo do Fernando para poder entender melhor os cenários de utilização do bookmarks, entender melhor toda a parte de configuração inicial. Bom, pessoal, a ideia do bookmarks, né, ou a ideia dos indicadores, é que você possa criar painéis que sejam amigáveis para o usuário em termos de navegação. É o que a gente chama de storytelling, né? Então a gente usa o Power BI para poder contar uma história, para poder apresentar informações que ajudem as pessoas a entender o que está acontecendo e eventualmente tomar uma decisão. Então imagine esse relatório aqui, ó. Tem um relatório onde eu estou fazendo a análise do mapa de capacidade dos recursos da minha empresa. Eu tenho eh, a capacidade, que é a soma das horas que cada pessoa pode dedicar a projetos em cada dia, e aí eu agrupei isso aqui no nível de mês, né? E eu tenho também a quantidade de horas que foram atribuídas a cada uma dessas pessoas, e aí quando eu somo tudo, eu tenho essa visão aqui. Então eu tenho o meu mapa de capacidade, eu tenho o mapa de utilização dos recursos por função, eu tenho aqui a distribuição das horas, né, quantas horas cada função está trabalhando em cada período, e aí eu posso eventualmente expandir aqui e descobrir quem são as pessoas, quantas horas eles estão trabalhando ao longo de cada mês, né? E eu posso utilizar uma combinação de filtros, por exemplo, com relação ao departamento, com relação à equipe, com relação à função. Então poderia eventualmente filtrar aqui e posso filtrar também aqui na parte superior o período, né? Posso me concentrar nos 3 primeiros meses, ou posso concentrar no semestre, ou posso escolher um determinado ano, né? Não quero 2019, eu quero 2020, por exemplo. Tá? Então você tem aí diferentes alternativas para poder fazer os seus filtros e combinar as visualizações que você deseja dentro desse relatório. Então, qual que é o objetivo de utilização do Bookmarks? O Bookmarks ele vai servir para você criar visualizações que sejam comuns aos usuários, ou que sejam já, ou que tenha já um conjunto de uma combinação de visualizações e de filtros que facilite a utilização. Por exemplo, suponha que dentro da minha organização é sempre importante ter uma visibilidade ou conseguir entender a alocação e a capacidade, né? Então a distribuição de capacidade e alocação dos meus recursos por ano. Então eu eventualmente tenho pessoas que sempre estão fazendo esse filtro, que eles vão lá de janeiro até dezembro de 2019 e filtram essa visão para o ano de 2019. Mas tem pessoas que vão trabalhar entendendo como está a distribuição da alocação já para o próximo ano, porque a gente já está fazendo o planejamento de capacidade para o próximo ano, nós já estamos entendendo quais são os gargalos que a gente vai ter em termos de utilização de recursos. Então, eu posso ter pessoas que estão vindo aqui, ó, e querem fazer um filtro para 2020. Então, ao invés do pessoal olhar para 2019, por exemplo, ele quer olhar para 2020 só, né? Então você tem diferentes pessoas que fazem diferentes combinações. Tem pessoas que querem apenas o departamento de construção, enquanto outras pessoas vão querer apenas o departamento de tecnologia da informação, enquanto outras pessoas querem a parte de desenvolvimento de novos produtos na parte de qualidade, por exemplo.
Então, você tem diferentes pessoas fazendo diferentes combinações de informações em relação a todos os filtros e visões que você tem, ou seja, todos os objetos que você pode utilizar dentro do contexto do relatório que você está trabalhando. E o que você pode fazer, de maneira geral, é criar já visões pré-customizadas que as pessoas possam navegar diretamente para elas. E aí você pode contar uma história através disso. É como se fosse você criar um conjunto de slides no PowerPoint que as pessoas vão passando, né? Você pode até ter uma apresentação automática e as informações vão sendo mostradas para você. Para que a gente possa fazer isso, e assim, como eu falei, né? Antes de continuar, esse vídeo é um vídeo mais introdutório para a gente conhecer um pouco do Bookmarks e ver como é que ele pode nos ajudar de maneira básica. E aí depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais avançado que a gente pode ter, a gente vai explorar, na verdade, alguns recursos adicionais que vão tornar o Bookmarks um recurso bem legal para a gente. Mas é bom a gente ter esse conhecimento inicial. Bom, então como é que a gente vai fazer para trabalhar com o nosso Bookmarks? A primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de ter uma visão aqui, onde eu não tenha nenhum objeto filtrado, então não tenho nenhum slicer aqui filtrando nada, né? Não tenho a minha timeline aqui, ela está livre, não estou filtrando nenhum recurso, tá livre, tá? E aí, o que eu faço é o seguinte, a gente vai habilitar o Bookmarks. Então, para a gente habilitar, eu preciso clicar aqui, deixa eu dar um zoom, a gente vai clicar aqui em View, e aí dentro de View, aí só faz a correspondência se você estiver utilizando o Power BI em português. E eu tenho aqui o meu Bookmarks Pane, né? Então, meu painel de indicadores. Quando eu habilitar o meu Bookmarks Pane, ele vai abrir aqui à direita a área de Bookmarks, tá bom? Então, o que a gente faz, né? Eu estou com a minha tela cheia, minha tela inteira, não tenho nenhum filtro aplicado, está tudo zerado. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar um novo bookmark. Então, ele já criou o Bookmark 1. O que é o Bookmark nesse sentido quando você adiciona? Ele basicamente vai capturar a maneira como a sua tela está sendo apresentada. Então, isso aqui é o que foi registrado pelo Bookmark. É como se você tivesse dado um print screen dessa tela. Essa é a maneira como as informações vão ser apresentadas para o usuário no contexto do Bookmark 1. E aí, o que você pode fazer é vir aqui e renomear esse cara, certo? E eu vou chamar ele de visão completa, por exemplo. Ou seja, isso aqui é a visão completa do meu relatório. Quando eu crio a minha visão completa, e é sempre bom você começar por ela, porque você sempre pode voltar para o início, né, para a visão completa, aí eu posso começar a trabalhar com os filtros. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou selecionar de janeiro até dezembro de 2019, e aí você pode vir aqui e adicionar um novo bookmark. Então, imagine que aqui é um novo print screen, né? Eu adiciono, e aí eu vou lá e posso renomear. E vou chamar esse cara aqui de 2019 completo. Se eu quiser, posso filtrar o ano de 2020, por exemplo. E aí eu já deixo esse filtro pré-definido. Vou para 2020, adiciono um novo bookmark, faço a mesma coisa, renomeio e coloco aqui 2020 completo. Então a ideia é que você possa configurar o seu relatório de maneira a contar uma história. Por exemplo, quais são as atribuições ou qual é o meu mapa de capacidade para 2019? Qual é o meu mapa de capacidade para 2020? Se eu quiser filtrar uma determinada área, se eu quiser expandir os meus recursos, então eu posso definir diferentes visualizações e para cada uma dessas visualizações eu posso adicionar um bookmark. Tá? Claro que você depois pode remover, enfim. Isso aqui, inicialmente, esse contexto que a gente está tendo é um contexto bem simples, que é só para a gente entender o que é o Bookmarks. Como eu falei, a gente vai ter um vídeo mais à frente, que a gente vai expandir um pouco mais essa visão e vamos entender um pouco melhor como é que isso pode trabalhar. Quando o seu relatório estiver pronto e você tiver configurado as visões de acordo com as suas necessidades, né, você poderia inclusive clicar em View e ele vai mostrar para você a visão completa. Depois você pode vir aqui, colocar 2019, você vai ter a visão de 2019, depois a visão de 2020. Então você pode criar essas visões que vão te ajudar. Bom, eu vou fechar o Bookmarks porque eu não preciso mais dele e vou salvar o meu relatório.
depois publicar. Uma coisa bacana é que quando você publica isso para a web, o usuário que está usando, né, que está consumindo essa informação lá no serviço do Power BI, ele também pode habilitar a janela de bookmarks e aí ele pode navegar entre os bookmarks que você definiu, ou seja, que estão pré-definidos no relatório, ou ele pode também criar os seus próprios bookmarks. Então, por exemplo, eu sou um usuário, imagina que eu tenho aqui a minha página do Power BI, né? E aí eu vou ter aqui o meu relatório que acabou de ser publicado. Então está aqui meu relatório, vou clicar nele, e aí, do ponto de vista do usuário que está consumindo essa informação, como eu falei, né? A partir do momento que o relatório estiver disponível para ele aqui, na parte superior direita do relatório, aqui em cima da área de relatório, né? Você tem a opção de bookmarks. Então, o usuário que está consumindo essa informação, né? Ele pode clicar aqui em Show More Bookmarks. E aí os bookmarks que forem criados aqui para esse relatório especificamente, eles vão estar lá disponíveis. Então ele vai carregar aí a página e a gente vai ter a visão completa, por exemplo. Então posso navegar pela visão completa, certo? Está aí a visão completa. Posso navegar para 2019. Ou posso navegar para 2020. Então é mais fácil a aplicação de filtros. É claro que aqui, do ponto de vista de navegação, eu poderia simplesmente usar essa visão aqui em cima, usar o filtro do timeline aqui e conseguiria fazer. Mas, por exemplo, eu posso facilitar inclusive a minha vida. Imagina que eu sou responsável pela área de PMO dentro da organização. Então eu poderia vir aqui e criar um bookmarks personal, ó, criar um bookmarks meu. Então eu posso clicar aqui no bookmarks personal e falar o seguinte: eu quero dar uma olhada. Nós estamos no mês de agosto, então eu quero olhar de agosto até fevereiro. Na verdade, até janeiro aqui, os 6 próximos meses. Vou colocar até fevereiro, tá? Então eu quero olhar de agosto até fevereiro da equipe de PMO, certo? Com a expansão dos recursos aqui, ó. Então eu quero expandir no próximo nível da hierarquia para ver todos os meus gerentes de projeto. Ou seja, eu quero ver a capacidade e a alocação futura dessas pessoas. Eu posso configurar a minha página, então, do jeito que eu quero, com o mês, né, o período, mais a equipe, mais a expansão das views aqui e tal, e eu posso criar o meu próprio bookmark. Então, eu posso chegar aqui e colocar equipe PMO próximos 6 meses, por exemplo. Salvo. E ele está aqui disponível. Então eu tenho os bookmarks do relatório que estão aqui embaixo, que eu posso navegar para a visão completa, por exemplo, e aí ele volta lá para aquela visão que a gente tinha salvo inicialmente. Então essa aqui é a visão completa. Ou, se eu quiser navegar para uma visão minha personalizada, que foi criada no contexto do serviço do Power BI, eu posso clicar aqui na minha visão chamada Equipe PMO próximos 6 meses, ele já vai aplicar todas as configurações aí para mim. Beleza, pessoal? Então é isso, né? O Bookmarks trabalha dessa maneira, mas como eu falei, a gente ainda vai explorar um pouco mais do Bookmarks, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aí numa próxima aula, para que a gente possa melhorar um pouco o aspecto visual do nosso relatório e prover os usuários com mais informações. Fica aqui o meu abraço para o Fernando Garcia, do Planilheiros, que eu estava dando uma olhada aí nos vídeos dele e usei esse vídeo do Bookmarks que ele criou lá no canal do Planilheiros, dos indicadores, como uma referência, como uma inspiração para eu gravar esse vídeo aqui, que no nosso caso é mais no contexto do gerenciamento de projetos e como é que a gente pode combinar o Power BI com o Project Online para apresentar resultados aí bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!